Leitura do livro O Grande Conflito. Se tu também compreendesse ao menos aquilo sobre a destruição de Jerusalém, se tu também compreendesse ao menos hoje aquilo que te pode dar a paz, mas por agora não conseguirás entender. Lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta de ti e te cercarão por todos os lados. Hão de deitar-te por terra e matar os teus habitantes, e não deixarão em ti pedra sobre outra, porque não reconhecestes o tempo em que Deus te veio salvar. Lucas capítulo 19, versículo 42 a 44. Do cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. O cenário que se estendia diante dele era belo e calmo. Era a altura da Páscoa. Vindo de todas as terras, os filhos de Jacó tinham-se reunido ali para celebrar a grande festa nacional. No meio dos jardins, vinhas e encostas relevadas, cheias com as tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas dispostas em socalcos, os imponentes palácios e as maciças muralhas da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer orgulhosamente: estou sentada como rainha, não verei o choro. Sendo formosa então e julgando-se tão segura do favor do céu, como quando séculos antes o rei trovador cantou: Sião, o mais belo dos montes, alegria de toda a terra, é a verdadeira montanha de Deus. Está em Salmos capítulo 48, versículo 2. Bem à vista estavam os grandiosos edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de neve das suas paredes de mármore e refletiam-se no portal de ouro, na torre e no pináculo. A perfeição da formosura levantava-se como orgulho da nação judaica. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Entretanto, os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus eram muito diferentes. Quando chegou perto de Jerusalém, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela. Está em Lucas capítulo 19, versículo 41. No meio da alegria generalizada provocada pela sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, alegres hossanas despertavam ecos nas colinas e milhares de vozes aclamavam-no como Rei, o Redentor do mundo. Sentia-se oprimido por uma súbita e misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder tinha vencido a morte e chamara do túmulo os seus cativos, chorava. Isto não era causado por uma mágoa normal. Eram lágrimas de uma agonia intensa e irreprimível. As lágrimas não eram por si mesmo, embora soubesse perfeitamente para onde os seus passos o levariam. Diante dele estava o Getsemane, cenário da sua próxima agonia. Estava também visível a Porta das Ovelhas, através da qual, durante séculos, tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício e que deveria abrir-se para ele, quando fosse como um cordeiro levado ao matadouro. Está em Isaías capítulo 53, versículo 7. Não muito distante estava o Calvário, o local da crucificação, sobre o caminho que Cristo em breve deveria percorrer. Cairia o horror de grandes trevas, quando ele apresentasse a sua alma como uma oferta pelo pecado. Contudo, não era a antevisão destas cenas que lançava sobre ele aquela sombra nessa hora de agonia, de alegria. Nenhum sinal da sua própria angústia sobre-humana perturbava aquele espírito abegnado. Chorava pela sorte de milhares de habitantes de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele tinha vindo abençoar e salvar. A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e do seu cuidado protetor
demonstrados ao povo escolhido, estava diante dos olhos de Jesus. Ali estava o Monte Moriah, onde o filho da promessa, como vítima submissa, tinha sido colocado no altar, símbolo da oferta do Filho de Deus. Ali o pacto de bênçãos e a gloriosa promessa messiânica tinham sido confirmados ao Pai dos crentes. Ali as chamas do sacrifício que subiam ao céu da eira de Ornã, símbolo da oferta do Filho de Deus, está em Gênesis capítulo 22, versículo 9. Ali o pacto de bênçãos e a gloriosa promessa messiânica tinham sido confirmados aos pais dos crentes, ao Pai dos crentes. Está em Gênesis capítulo 22, versículos 16 ao 18. Ali as chamas do sacrifício que subiam ao céu da eira de Ornã tinham sido desviados da espada do anjo destruidor. Está no 1 de Crónicos capítulo 21. Como um símbolo apropriado do sacrifício e da mediação do Salvador em favor do homem culpado. Jerusalém tinha sido honrada por Deus sobre toda a terra. O Senhor tinha escolhido Sião e desejou-a para sua habitação. Está no livro de Salmos, capítulo 132, versículo 13. Ali, durante séculos, santos profetas tinham apresentado mensagens de advertência. Ali, sacerdotes tinham agitado os turíbulos e a nuvem do incenso com as orações dos adoradores. Ali tinha subido diante de Deus. Ali diariamente tinha sido oferecido o sangue dos cordeiros mortos, que apontavam para o Cordeiro de Deus, que havia de vir. Ali Jeová tinha revelado a sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatário. Ali tinha repousado a base daquela escada mística que ligava a terra ao céu. Gênesis capítulo 28, versículo 12 e João capítulo 1, versículo 51. Escada pela qual os anjos de Deus desciam e subiam e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Se Israel como nação tivesse preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a eleita de Deus. Está em Jeremias capítulo 17, versículo 21 a 25. Mas a história daquele povo favorecido era um registro de apostasia e revoltas. Tinham resistido à graça do céu, abusado dos seus privilégios e desprezado as suas oportunidades. Embora Israel se tivesse rido dos mensageiros de Deus, desprezado as suas palavras e maltratado os seus profetas, está em 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Ele ainda se manifestara a eles como o Senhor, Deus misericordioso e compassivo, paciente e grande em amor e verdade. Em Êxodo capítulo 34, versículo 6. Apesar das repetidas rejeições, a sua misericórdia continuou a anteceder, com um amor maior do que o de um pai pelo filho muito amado. Deus tinha-lhes enviado constantemente advertências pelos seus profetas, porque tinha amor ao seu povo e ao seu santuário. 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Quando as admoestações, os pedidos e as censuras falharam, enviou-lhes o melhor dom do céu. Mais ainda, derramou todo o céu naquele único dom. O próprio Filho de Deus foi enviado para insistir com a cidade impenitente. Foi Cristo que trouxe Israel como uma boa vinha do Egito. Está no livro de Salmos, capítulo 80, versículo 8. A sua própria mão tinha expulsado os gentios de diante deles. Plantou-a num outeiro fértil. O seu cuidado protetor envolvera completamente. Enviou os seus servos para a cultivar. Que mais se podia fazer à minha vinha?
exclama ele, e que eu lhe não tenha feito. No entanto, quando esperava que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Está no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Mesmo assim, ainda com a esperança de encontrar fruto, veio em pessoa à sua vinha, pois talvez ela ainda pudesse ser salva da destruição. Cavou-a, podou-a e protegeu-a. Foi incansável nos seus esforços para salvar esta vinha que ele próprio tinha plantado. Durante 3 anos o Senhor da luz e da glória tinha andado por entre o seu povo. Ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Aliviando os quebrantados de coração, pondo em liberdade os que estavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo com que os coxos andassem e os surdos ouvissem, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o Evangelho aos pobres. Está em Lucas, capítulo 4, versículo 18, Mateus, capítulo 11, versículo 5. A todas estas classes foi igualmente dirigido o convite revelador da graça de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 11, no versículo 28. Embora tenha visto o bem recompensado com o mal e o seu amor com o ódio. Está no livro de Salmos 109, versículo 5. Ele prosseguiu firmemente na sua missão de misericórdia. Os que procuravam a sua graça nunca eram repelidos. Como viajante sem lar, tendo que enfrentar a vergonha e a pobreza diariamente, viveu para aliviar as necessidades dos homens e para insistir com eles que aceitassem o dom da vida. As ondas de misericórdia, repelidas por aqueles corações obstinados, retornavam numa vaga mais forte de terno e inexprimível amor. Mas Israel tinha-se desviado do seu amor, amigo e único auxiliador. As súplicas do seu amor tinham sido desprezadas, os seus conselhos repelidos, as suas advertências ridicularizadas. A hora de esperança e perdão tinha passado rapidamente. A taça da ira de Deus, adiada por tanto tempo, estava quase cheia. As nuvens que se tinham acumulado durante séculos de apostasia e rebelião, agora escurecidas com angústias, estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso, e o único que poderia salvá-los da condenação iminente tinha sido desprezado, injuriado, rejeitado e em breve seria crucificado. Quando Cristo fosse suspenso na cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus. A perda de uma só pessoa que seja é uma calamidade infinitamente maior do que os ganhos e riquezas de todo o mundo. Entretanto, quando Cristo olhava para Jerusalém, estava diante dele a condenação de toda uma cidade, de toda uma nação, aquela cidade e nação que tinham sido as escolhidas por Deus, o seu tesouro especial. Vários profetas tinham chorado a apostasia de Israel e as terríveis desolações que os seus pecados atraíam. Jeremias desejava que os seus olhos fossem uma fonte de lágrimas, para poder chorar dia e noite pelo seu povo, que foi morto, pelo povo de Deus, que tinha sido levado para o exílio. Está em Jeremias, capítulo 9, versículo 1, e Jeremias, capítulo 13, versículo 17. Qual não era, pois, a dor daquele cujo olhar profético abrangia não os anos, mas os séculos? Ele viu o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que durante tanto tempo
tinha sido a morada de Deus. Do cume do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto mais tarde ocupada por Tito e pelo seu exército, olhava para além do vale, para os pátios e pórticos sagrados, e com a vista obscurecida pelas lágrimas, via numa terrível perspectiva os muros rodeados de hostes estrangeiras. Ouvia os passos dos exércitos a marchar para a guerra. Ouvia as vozes de mães e de crianças que na cidade sitiada clamavam por pão. Via o santo e belo templo, os palácios e as torres entregues às chamas, e no seu lugar apenas um monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto espalhado por todos os países, tal como os destroços de um naufrágio numa praia deserta, nos castigos prestes a cair sobre os seus filhos. Via apenas a primeira dose daquela taça de ira que no juízo final deveria se esgotar-se até o amargo fim. A piedade divina, o terno amor encontraram expressão nestas melancólicas palavras: ó Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os mensageiros que Deus te envia. Quantas vezes eu quis juntar os teus habitantes, como a galinha junta os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Se tivesses compreendido, como nação favorecida acima de todas as outras, o tempo em que Deus te veio salvar e aquilo que te pode dar a paz, tenho reprimido o anjo da justiça, tenho-te convidado ao arrependimento, mas em vão. Não é meramente a servos, enviados e profetas que tens repelido e rejeitado, mas ao Santo de Israel, o teu Redentor. Se és destruída, tu unicamente és a responsável. E apesar disso, vocês não querem seguir-me para terem a vida eterna. Está no livro de João, capítulo 5, versículo 40. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo, endurecido na incredulidade e rebelião, e caminhando rapidamente ao encontro dos juízos punitivos de Deus, as tribulações de uma raça caída a oprimirem a sua alma, arrancavam dos seus lábios aquele clamor extremamente amargo. Viu a história do pecado marcado na miséria humana, nas lágrimas e no sangue. O seu coração encheu-se de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Ansiava poder aliviar a todos. Contudo, mesmo a sua mão não poderia impedir ondas das desgraças humanas. Poucos procurariam a sua única fonte de auxílio. Ele estava disposto a derramar a alma na morte para colocar a salvação ao seu alcance. Poucos, porém, iriam até ele para procurarem ter vida. A majestade dos céus a chorar, o Filho do infinito Deus, com o espírito perturbado, curvado pela angústia. Esta cena comoveu todo o céu. Ela revela-nos a imensa malignidade do pecado. Mostra como é árdua, mesmo para o poder infinito, a tarefa de salvar o culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus, ao olhar para a última geração, viu o mundo envolvido num engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi o terem rejeitado Cristo. O grande pecado do mundo cristão é a rejeição da lei de Deus, fundamento do seu governo. No céu e na terra, os preceitos de Deus seriam desprezados e anulados. Haveria milhões na servidão do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, que se recusariam a escutar as palavras da verdade no dia do ajuste de contas. Terrível cegueira, estranha presunção.
2 dias antes da Páscoa, quando Cristo, pela última vez, depois de denunciar a hipocrisia dos príncipes judeus, se tinha afastado do templo mais uma vez, foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Ali sentou-se com eles na encosta relevada, sobraceira à cidade. Mais uma vez contemplou os seus muros, torres e palácio. Mais uma vez está diante dele o templo no seu deslumbrante esplendor, como um diadema de beleza a coroar o monte sagrado. 1000 anos antes o salmista tinha louvado o favor de Deus para com Israel, fazendo da sua sagrada casa a sua habitação. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Salmo 76, versículo 2. Ele escolheu antes a tribo de Judá e o monte de Sião, seu preferido. Construiu o seu santuário alto como o céu. Salmo 78, versículo 68 e 69. O primeiro templo tinha sido edificado durante o período de maior prosperidade da história de Israel. O rei Davi tinha acumulado muita abundância de tesouros para este fim, e a planta para a sua construção fora feita por indicação divina. 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 12 a 19. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, tinha contemplado a obra. Este templo foi o edifício mais magnífico que o mundo já viu. Contudo, o Senhor declarou pelo profeta Ageu, relativamente ao segundo templo: a glória desta casa, última casa, será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, este foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo, por um povo que tinha voltado de um longo exílio para um país devastado e quase deserto. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a grandeza do templo de Salomão e que choraram junto aos alicerces do novo edifício, por ele vir a ser tão inferior ao anterior. O sentimento que prevalecia é descrito pelo profeta de uma forma bem viva. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vês agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparados com aquela? Está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 3. Esdras, capítulo 3, versículo 12. Então foi feita a promessa de que a grandeza desta última casa seria maior do que a da anterior. Mas o segundo templo não teve o mesmo esplendor do primeiro, nem a sua consagração foi acompanhada pelos visíveis sinais da presença divina que a primeira tinha tido. Não houve uma manifestação de poder sobrenatural para assinalar a sua dedicação. Não foi vista nenhuma nuvem de glória a encher o santuário recém-construído. Não desceu nenhum fogo do céu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shekinah já não habita entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatário e as tábuas do testemunho nunca mais lá estariam. Nenhuma voz se fazia ouvir vinda do céu para dar a conhecer ao sacerdote inquiridor a vontade de Jeová. Durante séculos os judeus tinham se esforçado em vão por mostrar que a promessa de Deus feita por Ageu se tinha cumprido. Entretanto, o orgulho e a incredulidade cegavam sua mente para o verdadeiro sentido das palavras do profeta. O segundo templo não foi honrado com a nuvem da glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em que habita corporalmente
a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em carne. O desejado de todas as nações tinha na verdade chegado ao seu templo, quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Com a presença de Cristo, e apenas com ela, o segundo templo excedeu a glória do primeiro, mas Israel tinha afastado de si o dom que o céu lhe oferecia, com o humilde mestre que naquele dia tinha saído das suas portas de ouro. A glória tinha-se retirado do templo para sempre. Estavam cumpridas as palavras do Salvador: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Está no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 38. Os discípulos, assustados e admirados diante da profecia de Cristo sobre a destruição do templo, desejavam compreender melhor o significado das suas palavras. Durante mais de 40 anos tinham sido usados com grande abundância riquezas, trabalho e conhecimento arquitetónicos para fazer ressaltar o seu esplendor. Herodes o Grande tinha usado prodigamente riquezas, tanto romanas como dos tesouros judeus, e até mesmo o imperador do mundo o tinha enriquecido com as suas ofertas. Blocos maciços de mármore branco de um tamanho quase fabuloso, vindos de Roma para este fim, formavam parte da sua estrutura. Os discípulos chamaram a atenção do mestre para eles, dizendo: olha que pedras e que edifício. Marcos capítulo 13, versículo 1. A estas palavras Jesus deu a solene e surpreendente resposta: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 2. Os discípulos associaram a destruição de Jerusalém aos fatos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal para ocupar o trono do império do universo, castigar os judeus impenitentes e libertar a nação do domínio romano. O Senhor tinha-lhe dito que viria uma segunda vez, daí, ouvindo mencionar o juízo sobre Jerusalém, dirigir um pensamento para aquela vinda, e quando estava sobre o Monte das Oliveiras reunidos em volta do Salvador, perguntaram: quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Está em Mateus, capítulo 24, versículo 3. Misericordiosamente o futuro estava oculto aos discípulos. Se naquela ocasião tivessem compreendido perfeitamente os dois terríveis factos, os sofrimentos e morte do Redentor e a destruição da sua cidade e templo, teriam ficado dominados pelo terror. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos que deveriam ocorrer antes do fim do tempo. As suas palavras não foram perfeitamente entendidas nesse momento, mas o seu significado ser-lhes revelado quando o seu povo necessitasse da instrução que elas continham. A profecia que Jesus proferiu tinha um duplo sentido. Ao mesmo tempo que falava da destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Jesus revelou aos discípulos que os escutavam os juízos que deveriam cair sobre o apóstata de Israel, e especialmente o castigo que sofreria por causa da sua rejeição e crucificação do Messias. Sinais inequívocos precederiam o terrível clímax. A hora temida viria, súbita e rapidamente, e o Salvador advertiu os seus seguidores, dizendo: quando virem no lugar santo o horror medonho de que falou o profeta Daniel, quem lê isto procura entender. Aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Mateus, capítulo 24, versículo 15 e 16. Lucas, capítulo 21, versículo 20 e 21. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos na terra santa,
que se estendia algumas centenas de metros para além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam procurar a sua segurança, fugindo. Quando vissem o sinal de aviso, os que quisessem escapar não deveriam demorar-se por toda a Judeia, assim como em Jerusalém. O sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que por acaso estivesse no telhado não deveria ir a casa, mesmo que fosse para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem a trabalhar nos campos ou nas vinhas não deveriam perder tempo em voltar para apanhar a roupa exterior que tinham tirado enquanto estavam sob o calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para não serem apanhados pela destruição geral. No reinado de Herodes, Jerusalém não só tinha sido grandemente embelezada, como com a construção de torres, muralhas e fortalezas, a acrescentar à força natural da sua posição, se tinha tornado aparentemente inexpugnável. Quem quer que nesse tempo tivesse publicamente predito a sua destruição teria sido chamado, como Noé na sua época, doido, alarmista. Mas Cristo dissera: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Está em Mateus capítulo 24, versículo 35. Por causa dos seus pecados foi anunciada a ira contra Jerusalém, e a sua teimosa incredulidade selou a sua sorte. O Senhor tinha declarado pelo profeta Miqueias: ouçam bem agora, governantes e chefes de Israel. Vocês odeiam a justiça e torcem tudo o que está direito. Edificam Jerusalém, a cidade do monte de Sião, sob o crime e a injustiça. Os magistrados deixam-se subornar para darem sentenças injustas. Os sacerdotes só ensinam por dinheiro, e os profetas vendem as suas previsões. Alegam que o Senhor os apoia e dizem: o Senhor está conosco, nada de mal nos há de acontecer. Está em Miqueias capítulo 3, versículo 9 a 11. Estas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém, corruptos e cheios de justiça própria. Embora pretendessem observar rigorosamente os preceitos da lei de Deus, estavam a transgredir todos esses princípios. Odiavam Cristo, porque a sua pureza e santidade revelavam sua própria iniquidade, e acusavam-no de ser da causa de todas as angústias que tinham vindo sobre eles em consequência dos seus pecados. Apesar de saberem que ele não tinha pecado, afirmaram que a sua morte era necessária para a sua segurança como nação. Se o deixarmos assim, disseram os chefes dos judeus, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Está no livro de João, capítulo 11, versículo 48. Se Cristo fosse sacrificado, eles poderiam uma vez mais tornar-se num povo forte, unido. Era desta maneira que raciocinavam e concordavam com a decisão do seu sumo sacerdote de que seria melhor morrer um homem do que parecer toda a nação. Assim os dirigentes judeus edificaram Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Está em Miqueias capítulo 3, versículo 10. E além disso, ao mesmo tempo que mataram o seu Salvador porque reprovavam os seus pecados, a sua justiça própria era tal que se consideravam como o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse dos inimigos. Pois vossa culpa, continuou o profeta, Jerusalém vai ficar como um campo lavrado, será reduzida a um montão de ruínas, e o manto do templo ficará coberto de arbustos. Miqueias capítulo 3, versículo 12. Durante quase 40 anos depois da condenação de Jerusalém ter sido pronunciado pelo próprio Cristo, o Senhor atrasou os seus juízos sobre a cidade e a nação. A longanimidade de Deus para com os que rejeitaram
o seu evangelho e assassinaram o seu filho. Foi maravilhosa a parábola da árvore infrutífera. Representava a forma de Deus lidar com a nação judaica. Fora dada a ordem: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas capítulo 13, versículo 7. Mas a misericórdia divina poupara durante um pouco mais de tempo. Havia ainda muitos entre os judeus que não conheciam o caráter e a obra de Cristo, e os filhos não tinham tido as oportunidades nem recebido a luz que os seus pais tinham desprezado. Através da pregação do apóstolo e dos seus cooperadores, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles. Veriam como a profecia se tinha cumprido, não somente no nascimento e vida de Cristo, mas também na sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, mas quando conheceram toda a luz dada aos seus pais, os filhos rejeitaram até mesmo a luz suplementar que lhes tinha sido concedida. Tornaram-se participantes dos seus pecados e encheram a medida da sua iniquidade. A longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou os judeus na sua obstinada impenitência. Por causa do seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, rejeitaram a última oferta de misericórdia. Deus então retirou de sobre eles a sua proteção, deixando de exercer a ação com que restringia Satanás e os seus anjos, permitindo que a nação ficasse sob o controle do chefe que tinham escolhido. Os seus filhos tinham desdenhado da graça de Cristo, que os teria tornado capazes de subjugar os seus maus impulsos, e agora estes tornaram-se nos vencedores. Satanás fez surgir as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens não raciocinavam. Tinham perdido a razão, dirigidos pelo impulso e pela raiva cega. Por causa da sua crueldade, tornaram-se satânicos na família e na sociedade. Entre as mais altas classes como as mais baixas havia suspeita, inveja, ódio, discórdia, rebelião, assassínio. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e familiares traíam-se uns aos outros. Pais matavam os filhos e filhos os pais. Os príncipes do povo não conseguiam dominar-se a si mesmos. Paixões desenfreadas tornavam-nos tiranos. Os judeus tinham aceito um falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora as falsas acusações tornavam insegura a sua própria vida. Pelas suas ações, durante muito tempo, tinham estado a dizer que o Santo Israel não nos aborreça mais. Está em Isaías, capítulo 30, versículo 11. Agora o seu desejo foi satisfeito. O temor de Deus nunca mais os perturbaria. Satanás encontrava-se à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu domínio. Por vezes os chefes das fações em luta uniam-se para saquear e torturar as suas desgraçadas vítimas, e logo a seguir lutavam entre si, causando uma matança impiedosa. Mesmo a santidade do templo não refriava a sua horrível ferocidade. Os adoradores eram assassinados diante do altar e o santuário contaminava-se com os corpos dos mortos. No entanto, na sua cega e blasfema presunção, os instigadores desta obra infernal declaravam publicamente que não tinham medo de que Jerusalém fosse destruída, pois ela era a própria cidade de Deus, para estabelecer mais firmemente o seu poder. Subornaram profetas falsos para proclamarem, até mesmo quando as legiões romanas já estavam a sitiar o templo, que o povo devia aguardar que Deus o libertasse. Afinal, as multidões agarraram-se firmemente
à crença de que o Altíssimo interviria para derrotar os seus adversários. Israel, porém, tinha desprezado a proteção divina e agora não tinha defesa. Infeliz Jerusalém, que estava fragmentada por dissensões internas, com as suas ruas tingidas com o vermelho do sangue dos seus filhos, que se tinham matado uns aos outros, enquanto exércitos estrangeiros hostis derrubavam as suas fortificações e matavam os seus homens de guerra. Todas as predições feitas por Cristo relativas à destruição de Jerusalém se cumpriram à letra. Os judeus experimentaram a verdade das suas palavras de advertência. Com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Apareceram sinais e prodígios que pronunciavam desastres e condenações. Ao meio da meia-noite, uma luz sobrenatural brilhou sobre o templo e o altar sobre as nuvens. Ao pôr do sol desenhavam-se carros e homens de guerra reunidos para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário ficaram aterrorizados com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se uma multidão de vozes a clamar: partamos daqui. A grande porta oriental, que era tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens e que estava segura por imensas barras de ferro fixadas profundamente no chão de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independentemente de qualquer agente visível. Durante 7 anos, um homem andou a subir e a descer as ruas de Jerusalém, anunciando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade, de dia e de noite. Cantava com uma voz fúnebre, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas não se ouvia nenhuma queixa dos seus lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos seus habitantes. O seu clamor de aviso apenas terminou quando foi morto no cerco que tinha predito. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo tinha avisado os seus discípulos, e todos os que creram nas suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando viram Jerusalém cercada por exércitos, disse Jesus: ficarão a saber que não tardará a ser destruída. Nessa altura, aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Os que estiverem dentro da cidade devem sair dela. Está em Lucas, capítulo 21, versículo 20 e 21. Depois dos romanos, comandados por Séstio, terem cercado a cidade, inesperadamente levantaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam quase a entregar-se, quando o general romano retirou as suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus dirigia os acontecimentos para o bem do seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos atentos, e agora todos tiveram a oportunidade para obedecer aos avisos do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediriam a fuga dos cristãos. Com a retirada de Séstio, os judeus, fazendo uma investida a partir de Jerusalém, foram a calço do seu exército, que se afastava. E enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas na luta, os cristãos tiveram a possibilidade de deixar a cidade. Entretanto, o território também estava livre de inimigos, que podiam ter feito algum esforço para interceptar a sua passagem. Na ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, e assim os cristãos
e assim os cristãos em todo o país puderam escapar sem serem impedidos. Fugiram imediatamente para um lugar de segurança, a cidade de Pela, na Pereia, junto além do Jordão. As forças judaicas, perseguindo Céstio e o seu exército, caíram sob a sua retaguarda, com tal ferocidade que o ameaçaram de uma destruição total. Foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram efetuar a retirada. Os judeus escaparam quase sem perdas e voltaram em triunfo com os seus despojos para Jerusalém. No entanto, este aparente êxito apenas lhes trouxe maiores problemas e inspirou-os com aquele espírito de obstinada resistência aos romanos, que rapidamente trouxe uma indescritível desgraça sobre a cidade condenada. As calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito foram terríveis. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro dos seus muros. As suas reservas de víveres, que se tivessem sido cuidadosamente preservadas, teriam suprimido os habitantes durante anos. Tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das fações em contenda, e agora todos sentiram os horrores da morte pela fome. Uma medida de trigo era vendida por um talento. As consequências da fome eram tão atroces que havia homens que roíam o couro dos seus cinturões e sandálias e o revestimento dos seus escudos. Muitas pessoas saíam da cidade à noite, furtivamente, para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade. Apesar de serem agarradas e mortas com severas torturas, muitas vezes aos que conseguiam voltar era-lhes roubado aquilo que tinham apanhado sob tão grande perigo. As torturas mais desumanas eram praticadas pelos que estavam no poder para extorquir do povo atingido pela necessidade os últimos e escassos suprimentos que poderiam ter escapado escondidos, e estas crueldades eram frequentemente praticadas por homens que estavam bem alimentados, mas que desejavam acumular um depósito de provisões para o futuro. Milhares morreram por causa da fome e da peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam comida das suas mulheres e estas a dos seus maridos. Viam-se filhos tirar o alimento da boca dos seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Está em Isaías capítulo 49, versículo 15. Recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta. As mães chegaram ao ponto de cozer os próprios filhos para deles se alimentarem, apesar de muito amor que lhes tinham. Está em Lamentações no capítulo 4, versículo 10. Mais uma vez se cumpriu a profecia de aviso, dada 14 séculos antes. A mulher mais sensível e delicada, que nem conseguia pousar o seu pé descalço no chão, de tão delicada e sensível que era, olhara com desconfiança para o esposo que ela ama e para os seus filhos e filhas. Tem medo de repartir com ele o filho que vai dar à luz e a placenta que sairá das suas entranhas, que ela espera poder comer sozinha, às escondidas, ao ver-se sem nada por causa do apertado cerco a que os inimigos sujeitarão as tuas cidades. Deuteronômio capítulo 28, versículos 56 e 57. Os chefes romanos fizeram todo esforço para aterrorizar os judeus e desse modo levá-los à redenção. Os prisioneiros que residiam quando eram presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas de pessoas eram diariamente mortas desta maneira, e essa terrível obra prolongou-se até que ao longo do vale de Josafá e no Calvário se ergueram cruz em tão grande número que mal havia espaço para se poder andar entre elas. Desta forma tão terrível foi
concretizada aquela espantosa maldição preferida perante o tribunal de Pilatos. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Tito, de boa vontade, teria posto termo à terrível cena, poupando assim Jerusalém da sua completa condenação. Ficava aterrorizado a ver os corpos que jaziam amontoados nos vales, como se estivessem em instância. Ele olhava do cimo do monte das Oliveiras para o magnífico templo e deu ordem para que não se tocasse em nenhuma das suas pedras. Antes de tentar conquistar esta fortaleza, fez um ardente apelo aos chefes judeus para não forçarem profanar com sangue o lugar sagrado. Se saíssem combater e combatessem noutro lugar, nenhum romano violaria a santidade do templo. O próprio Josefo, com um apelo eloquentíssimo, suplicou que se rendessem para se salvarem a si, à sua cidade, ao seu lugar de culto. As suas palavras, porém, tiveram como resposta amargas maldições. Foram tirados dardos contra ele, seu último mediador humano, enquanto persistia em insistir com eles. Os judeus tinham rejeitado as súplicas do Filho de Deus, e agora as advertências e rogos apenas os tornavam mais decididos a resistir até à última consequência. Os esforços de Tito para salvar o templo foram nulos. Alguém maior do que ele tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra. A cega obstinação dos chefes dos judeus e os abomináveis crimes cometidos dentro da cidade sitiada provocavam o horror e a indignação dos romanos, e Tito finalmente decidiu-se a tomar de assalto o templo. Resolveu, contudo, que se fosse possível, este deveria ser salvo da destruição, mas as suas ordens foram ignoradas. Depois de ter retirado à noite para a sua tenda, os judeus, saindo repentinamente do templo, atacaram os soldados. Na luta, um soldado arremessou um facho através de uma abertura do pórtico. Imediatamente as salas revestidas de madeira de cedro em redor da casa sagrada incendiaram-se. Tito precipitou-se para o local seguido dos seus generais e legionários e ordenou aos soldados que apagassem as chamas, mas as suas palavras não foram atendidas. Furiosos, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas contínuas ao templo e com a espada assassinavam em grande número os que ali se tinham refugiado. O sangue corria como água pelas escadas do templo. Milhares de judeus foram mortos. Por cima do ruído da batalha, ouviam-se vozes a gritar: Icabode, foi-se a glória. Tito, sentindo que era impossível suster a fúria da soldadez, entrou com os seus oficiais e examinou o interior do edifício sagrado. Ficou admirado com o seu esplendor, e como as chamas ainda não tinham penetrado no lugar santo, fez um último esforço para o salvar. Para isso, mais uma vez, colocou-se diante deles e repentinamente exortou os soldados a deterem o incêndio. O centurião liberal esforçou-se por impor obediência ao seu Estado-Maior, mas o respeito pelo imperador deu lugar a uma animosidade feroz contra os judeus. Feroz excitação na batalha e a esperança insaciável em saquear. Os soldados viam tudo à sua volta e resplendor por causa do ouro que brilhava deslumbrantemente à luz sinistra das chamas. Suponha que havia acumulado no santuário incalculáveis tesouros. Um soldado, sem ser visto, atirou uma tocha acesa por entre as dobradiças da porta, e repentinamente todo o edifício ficou em chamas. O denso fumo e o fogo obrigaram os oficiais a retirar-se, e o nobre edifício foi abandonado à sua sorte. Se era um espetáculo pavoroso para os romanos, o que seria para os judeus? Todo o alto da colina que dominava a cidade ardia como um vulcão.
uns após outros, os edifícios caíram com tremendo fragor e foram absorvidos pelo abismo do fogo. Os tectos de cedo pareciam lençóis de fogo. Os pináculos dourados resplandeciam com pontas de luz vermelha. Das torres dos portais subiam altas colinas de chamas e fumaça. As colinas vizinhas ficaram iluminadas e viam-se sombrios grupos de pessoas a observar a marcha da destruição com uma ansiosidade terrível. Os muros e pontes elevados da cidade ficaram repletos de rostos, alguns pálidos com a angústia do desespero, outros com expressão irada ameaçavam com uma vingança vã. As aclamações dos soldados romanos enquanto corriam de um lado para o outro e os gemidos dos rebeldes que morriam nas chamas misturavam-se com o barulho aterrador do fogo e o estrondo do madeiramento que caía. Os ecos das montanhas respondiam ou traziam de volta os lamentos do povo que se encontravam nos pontos elevados ao longo de todo o muro. Ecoavam gritos de choro. Homens que estavam a morrer de fome reuniam a força que restava para gritar de angústia e desolação. O morticínio do lado de dentro era ainda mais horrível do que o espetáculo visto lá fora. Homens e mulheres, velhos e novos, rebeldes e sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdia, eram retalhados numa indiscriminada carnificina. O número de mortes excedeu o dos que os matavam. Os legionários tinham de trepar sobre os montes de cadáver para prosseguir na obra de extermínio. Depois da destruição do templo, toda a cidade caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres inexpugnáveis e Tito encontrou-as desertas. Contemplou-as com espanto e declarou que tinha sido Deus que as colocara nas suas mãos, pois nenhuma máquina, por mais poderosa que fosse, poderia ter levado a melhor contra aquelas enormes ameias. Tanto a cidade como o templo foram arrasados até os fundamentos, e o terreno em que se erguia a casa sagrada foi lavrada como um campo. Está em Jeremias, capítulo 26, versículo 18. No cerco e morticínio que se seguiram pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados e vendidos como escravos, arrastados até Roma para honrarem a vitória do vencedor, lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Os judeus tinham forjado os seus próprios grilhões, eles mesmos tinham enchido a taça da vingança, na destruição completa que lhes sobreveio como nação, em todas as desgraças que os acompanharam. Depois de dispersos, não estavam senão a recolher a colheita que as suas próprias mãos tinham semeado. Diz o profeta: para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. Está em Oséias, capítulo 13, versículo 9. Pelos teus pecados tens caído. Oséias, capítulo 14, versículo 1. Os seus sofrimentos são muitas vezes apresentados como tendo sido o castigo que receberam por decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador porcor escondeu a sua própria obra, pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina. Os judeus fizeram com que a proteção de Deus lhes fosse retirada, e Satanás pôde dirigi-los de acordo com a sua vontade. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se entregam ao seu domínio. Não conseguimos compreender quanto devemos a Cristo pela paz e proteção de que gozamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os obedientes e ingratos
tem muitos motivos de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus, que reprime o cruel e pernicioso poder do maligno. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, essa restrição é removida. Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa que os que rejeitam a sua misericórdia entregues a si mesmo para colherem aquilo que semearam. Cada raio de luz rejeitada, cada advertência desprezada ou não atendida, cada paixão com que se contemporizou, cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada, a qual produz uma colheita infalível, quando se resiste persistentemente ao Espírito de Deus. Este é por fim retirado do pecador, e então nenhum poder permanece para dominar as más paixões da alma, e não há nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui uma tremenda e solene advertência para todos os que consideram leviamente as ofertas da graça divina e resistem aos convites da misericórdia de Deus. Nunca foi dado um testemunho mais forte do ódio que Deus tem ao pecado e do castigo que sem dúvida recairá sobre o culpado. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma ténue sombra. Na sorte da cidade escolhida podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisou a sua lei. O registro da miséria humana que a terra tem testemunhado durante os seus longos séculos de crime são negros. Ao contemplá-los, o meu coração angustia-se e sinto o meu espírito desfalecer. Têm sido terríveis os resultados da rejeição da autoridade do céu. Entretanto, nas revelações do futuro é apresentada uma cena ainda mais tenebrosa. O registro do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue. Está em Isaías capítulo 9, versículo 5. Estarão em contraste com os terrores daquele dia em que a ação restritiva do Espírito de Deus será totalmente retirada dos ímpios, deixando de impedir a explosão das paixões humanas e da ira de Satanás. O mundo contemplará então como nunca antes os resultados do governo de Satanás. Mas naquele dia, como na ocasião da destruição de Jerusalém, o povo de Deus será libertado. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos. Está em Isaías capítulo 4, versículo 3. Cristo declarou que virá uma segunda vez para juntar a si os seus fiéis, e todos os povos da terra hão de romper em choro, e verão o Filho do Homem que vem sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele mandará então os seus anjos ao som da trombeta, para reunirem os escolhidos de um extremo ao outro do mundo. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Então todos os que não obedeceram ao Evangelho serão consumidos com o sopro da sua boca e serão destruídos com o esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Como antigo Israel, os ímpios destroem-se a si mesmos, caindo por causa da sua própria maldade, em consequência de uma vida de pecado. Colocaram-se tão longe da harmonia com Deus, a sua natureza tornou-se tão degradada com o mal que manifestação da glória divina é para eles um fogo consumidor. Aquautelem-se os homens, para que se não dê o caso de negligenciarem a lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo, assim como ele preveniu os seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava, para se poderem escapar também advertiu o mundo
quanto ao dia da destruição final, e deu-lhes sinais da sua aproximação, para que todos os que queiram possam fugir da ira futura. Declara Jesus: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e todas as nações da terra ficarão assustadas e aflitas e assustadas. Lucas capítulo 21, versículo 25. Mateus capítulo 24, versículo 29. Marcos capítulo 13, versículo 24 a 26. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17. Os que contemplavam estes pronúncios da sua vinda devem saber que o tempo está próximo. Mateus capítulo 24, versículo 33. Estejam, portanto, vigilantes. Marcos capítulo 13, versículo 35. São as suas palavras de advertência. Os que prestam atenção ao aviso não serão deixados em trevas, para que aquele dia os apanhe desprevenidos. Mas para os que não vigiarem, o dia do Senhor há de vir, como um ladrão pela calada da noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. O mundo não está hoje mais preparado para acreditar na mensagem para este tempo de que os judeus estiveram para receber o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. Venha quando vier o dia do Senhor, virá de imprevisto para os ímpios, quando a vida estiver a seguir a sua rotina invariável, quando os homens estiverem absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição do lucro, quando os dirigentes do mundo religioso estiverem a agradecer o progresso e a sabedoria do mundo, e o povo estiver a ser embalado numa falsa segurança. Então, como o ladrão à meia-noite rouba a casa que não é guardada, assim sobrevirá a repentina destruição aos descuidadosos e ímpios, e não conseguirão escapar. Está na 1 de Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 3. Isto foi o primeiro capítulo de O Grande Conflito. Fala sobre a destruição de Jerusalém. Continuação do bom dia. Obrigado pela vossa atenção, e que Deus realmente nos ajude a que estejamos prevenidos, o mundo não está mais preparado para acreditar na mensagem para este tempo do que os judeus estiveram para receber o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. Venha quando vier o dia do Senhor, virá de imprevisto. Que possamos, como diz na palavra de Deus, diz: orai sem cessar, estejais vigilantes, porque o Senhor virá na hora e no momento que nós não sabemos. Que possamos estar firmes em Jesus, para que possamos dizer assim: eis aquele a quem nós aguardávamos. Que as nossas vidas estejam em conformidade com a sua palavra. É tudo que eu peço. É a minha oração para mim e para vós. Amém.